Olá, sejam bem-vindos para mais um encontro do Abrindo o Livro dos Espíritos. Meu nome é Rodrigo, somos trabalhadores aqui do GRESG e a gente dá continuidade ao nosso estudo aqui do Livro dos Espíritos e que a gente está falando sobre as classes de espíritos. Afinal, todo espírito é igual? Como que didaticamente o professor Kardec conseguiu desenvolver junto da espiritualidade uma forma de categorizar, de entender com relação ao nível espiritual, a evolução de cada ser, como que a gente consegue entender se um espírito ele é imperfeito, se o espírito está em aperfeiçoamento ou se já é um espírito evoluído. Então, tudo isso a gente vem estudando ao longo das últimas semanas e hoje a gente está aqui para falar sobre as 5 classes. Existem 5 tipos, porque didaticamente Kardec foi lá incentivando ali, encorajando os espíritos. Não, vamos tentar categorizar, porque a botânica conseguiu categorizar melhor ali as plantas, porque a botânica conseguiu categorizar melhor os animais. Então vamos tentar categorizar melhor para a gente compreender o nível evolutivo de cada espírito, por mais que eu saiba que muitos são imperfeitos. E aí, então eles conseguiram sistematizar. Então é importante que a gente lembre do nosso último encontro, quando a gente estava falando ali sobre todos são ali espíritos imperfeitos. E basicamente a espiritualidade mais evoluída, ela traz no máximo essa categorização. Mas que é para que a gente, né, no futuro, né, esse livro foi escrito em 1800 e pouco, para que a gente no futuro conseguisse compreender melhor, estudando, se debruçando sobre o livro, então Kardec trouxe essa categorização de dentro de espíritos imperfeitos, como que a gente pode compreender as intenções, o nível de maldade, o nível de ignorância de cada um desses nossos irmãos. E todos nós aqui estamos em processo de evolução. Então, o que a gente vai trazer aqui, de forma alguma, é julgamento. De forma alguma, a gente está apontando os erros dos nossos irmãos, até porque muitos desses erros a gente também comete. O nosso objetivo é apenas didaticamente compreender de acordo com a linguagem, de acordo com o comportamento, de acordo com a intenção de algumas atitudes, a gente consegue compreender algumas classes dentro dessa organização de espíritos imperfeitos. Tudo bem por aqui? Então, você encarnado que está aqui estudando comigo, agradeço também a presença de todos os desencarnados que estão aqui conosco, seja aqui na minha casa, seja por aí também, que em algum momento vão receber essa mensagem e vão, espero que estejam abertos para poder compreender a própria situação. Não importa se é um espírito imperfeito, em aperfeiçoamento, ou um espírito puro, que a gente consiga compreender melhor o outro para que a gente possa lidar melhor e ter mais amor e ter mais respeito um pelo outro. Combinado? Então, vamos seguir direto aqui para o nosso estudo. Deixa eu abrir. Se você quiser acompanhar no seu livro dos Espíritos, eu vou pegar a página certinha aqui para passar para você. Porque eu estou utilizando ali o PDF, mas só para pegar o livro aqui também. Vamos lá. Eu estou na página 108. Tá? Se você tiver aí com o livro da FEB, estou na página 108, quando ele traz aqui terceira ordem, espíritos imperfeitos. A gente estudou na semana passada a escala espírita, observações preliminares, né, na semana retrasada, só as observações preliminares. No estudo da semana passada, a gente estudou essas características gerais, então a gente conseguiu perceber juntos aqui, dentro desse debate que acontece sempre terça-feira, 9 horas da manhã, aqui no Instagram no Igreja. A gente entendeu que a inteligência pode se achar nesses espíritos imperfeitos, aliada à maldade ou à malícia. A gente entendeu que eles têm poucos conhecimentos do mundo espiritual, mesmo estando desencarnados, e às vezes eles compartilham com o mundo material, com as pessoas que estão encarnadas, compartilham algumas percepções que são restritas ao pouco conhecimento, a pouca consideração de onde que eles estão. A gente entende também que a linguagem é uma característica que você consegue perceber se aquele espírito ainda está em ignorância e sofrimento, ou se é um espírito um pouco mais esclarecido. Então, por exemplo, na linguagem de que se usam, revela o caráter. Todo espírito que em suas comunicações trai um mau pensamento pode ser classificado como de terceira ordem, ou seja, um espírito ainda imperfeito.
Todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito imperfeito, um espírito que ainda está em sofrimento. Naturalmente, se você está participando de uma mesa, ou se você recebe uma carta, recebe uma mensagem ou até mesmo uma inspiração, né, que traga um sofrimento, que traga uma vibração um pouco mais material, um pouco mais densa, pela linguagem, pelo tipo de vibração, você consegue identificar a antena, você consegue identificar o emissor daquela mensagem. Então, mais uma vez, não é para julgar, mas é para você compreender a natureza da mensagem e a natureza do mensageiro. Tudo bem? Então, entrando aqui literalmente no nosso estudo de hoje, a gente vai para essas 5 classes principais que Kardec e a espiritualidade conseguiram desenvolver de forma didática para que a gente conseguisse compreender melhor a natureza dos espíritos imperfeitos. Então, nosso objetivo aqui dentro desse estudo não é apontar a 10ª classe, a 8ª classe, essa é pior do que aquela, de forma alguma, porque nós vamos nos identificar com essas características. Então, nosso objetivo é apenas mapear, trazer as características, porque uma vez que a gente se identifique nisso, a gente tem então mais poder de tomar melhores decisões, desculpa. Então, a gente consegue seguir a nossa jornada. Então, você vai ver que, de repente, tem muitas características que são semelhantes, da 8ª classe para a 6ª classe. O que importa é a gente conseguir entender melhor cada uma das condições que a gente vê aqui. Então, sigamos. Espíritos impuros são inclinados ao mal de que fazem o objeto das suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos com conseguirem retardar-lhe o adiantamento, fazendo sucumbir nas provas de que se passam. Então, esse primeiro parágrafo aqui descreve, então, esses espíritos mais impuros. A gente consegue identificar algumas características dentro dessa descrição. Eles são inclinados ao mal, ou seja, eles não estão predispostos a fazer o bem, afinal, eles são impuros. Mas existem espíritos que estão em ignorância em não praticar nem o mal e nem o bem. Essa classe que a gente está conversando aqui agora, para a gente sistematizar e compreender o outro, a gente identifica que eles estão inclinados ao mal. Então, há uma intenção de provocar maldade, de provocar o mal-estar, por exemplo, num espírito encarnado ou até mesmo num outro irmão que está desencarnado. Eles dão conselhos negativos, dão conselhos com o objetivo de gerar um retardamento na evolução daquela outra pessoa. Nas manifestações, dão-se a conhecer pela linguagem. Olha, a gente falou de linguagem na semana passada, olha agora na prática. A trivialidade e a grosseria das expressões nos espíritos, como nos homens, é sempre indício da inferioridade moral, senão também intelectual. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores e se tentam iludir, falando com sensatez, perdão, e se tentam iludir, tentando utilizar a sensatez na sua comunicação, eles não mantêm isso por muito tempo. Então fala aqui, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se traírem. Alguns povos os avoraram em divindades maléficas, outros os designam pelos nomes de demônios, maus gênios, espíritos do mal. O que que a gente quer trazer então aqui, gente? Que quando um espírito tem a intenção de causar um mal, seja no espírito encarnado, seja no espírito desencarnado, a gente didaticamente consegue classificá-lo como um espírito impuro. Mais uma vez, nosso objetivo é apontar o erro para um espírito que está em sofrimento? Não, é a gente compreender. Porque a partir do momento que a gente entende a dor do outro, a gente se torna então mais compreensivo. A gente consegue dedicar mais amor e mais prece, torcendo genuinamente para que aquela pessoa saia do sofrimento e consiga evoluir um pouquinho. Então, conversando com irmãos encarnados e com irmãos desencarnados que estejam participando desse estudo,
O que a gente está trazendo aqui é que a gente traga um pouco mais de luz para compreender a situação que a gente está inserido. Porque quando a gente tem a intenção genuína de provocar o mal a alguém, vocês que estão na pátria espiritual sabem melhor do que qualquer um que está encarnado aqui fazendo esse estudo. Vocês sabem que após a encarnação há a desencarnação. E muitos de vocês podem ter a sensação falsa de que agora vocês estão livres, que vocês estão libertos da prisão material, da prisão da carne. Até certo ponto, eu concordo com vocês. A sensação que nos dá quando a gente está na pátria espiritual é que a gente não está preso mais às limitações do corpo físico. Mas o ato da gente provocar o mal faz com que a gente se conecte, a gente se sintonize na mesma faixa de sofrimento. Então, eu gostaria de convidá-los a acompanhar esse raciocínio. Se nós estamos numa vibração de sofrimento, querendo causar o mal, por exemplo, a um encarnado que está vivendo uma vida ali normal, uma vida comum, com seus altos e baixos, a gente está puxando a pessoa para um grau de sofrimento. Quando essa pessoa desencarnar, existe uma grande probabilidade de você desenvolver um inimigo para você mesmo. Porque esse desencarnado agora, percebendo o quanto de mal que você causou, faz com que ele se torne o seu inimigo. Então agora você trouxe uma pessoa para lhe causar mal, para lhe causar mais sofrimento. E eu entendo quando a gente está desencarnado, perdão, eu tento compreender, tento me colocar no seu lugar, porque enquanto encarnados a gente esquece muitas coisas, então a gente tem a compreensão do estudo, mas a gente precisa estar no plano espiritual para que a gente de fato tenha total empatia com o teu sofrimento. Eu entendo quando no momento de sofrimento a gente acha que isso não vai acabar. Parece que Deus esqueceu da gente, ou até que Deus não exista. Tamanho é o sofrimento que a gente está vivenciando. Eu, encarnado, às vezes questiono isso. No momento que eu estou em nuvem, no momento que eu estou em total confusão e sofrimento, às vezes eu questiono, caramba, cadê o amor de Deus num momento como esse? Só que é interessante a gente perceber isso, é muito importante que a gente perceba que ao causar sofrimento a alguém, por sintonia, esse alguém vai se vincular a gente. E ao invés de ser apenas o meu sofrimento, ao gerar mal ao outro, eu gero mais sofrimento, mais carga de responsabilidade. E aí, como que a gente vai ter qualquer tipo de esperança para sair dessa situação que a gente está? Quanto mais mal eu causar a alguém, mais mal em retorno eu vou ter. E aí, de fato, não tem como a gente sair dessa. Não tem como a gente sair enquanto a gente continuar alimentando essa impureza. Enquanto a gente continuar alimentando a maledicência. Enquanto a gente continuar alimentando o mal que a gente está incitando para que uma outra pessoa cause. Então, eu me solidarizo quando você está em sofrimento, quando você questiona, por exemplo, a bondade de Deus, quando você questiona, de repente, o fato de por que só eu sofro tanto assim, então não vou sofrer sozinho, quero que uma outra pessoa sofra também. Mas o que que isso gera de alívio a você? Na verdade, isso vai gerar ainda mais sofrimento, porque você está incitando outros irmãos a lhe causarem ainda mais mal. Então, a todos, encarnados e desencarnados que estão comigo nesse estudo, é importante que a gente compreenda essas características na intenção, na atitude e nas consequências, para que a gente possa compreender, afinal, como que eu saio desta confusão, dessa situação que eu me meti. Então, hoje a gente está fazendo uma análise de cenários, a gente está entendendo contextos que nós e os nossos irmãos passam, para que a gente possa, então, entender como que eu saio disso. Como que eu posso evoluir e não mais ficar preso nessas amarras, nessas vicissitudes do orgulho e da vaidade. Então a gente entendeu um pouquinho aqui dessas características dessa classe, né, que são os espíritos impuros. Mas Kardec trouxe sistematicamente uma outra classe. Então, espíritos levianos. Vamos entender um pouquinho o que Kardec queria dizer com espíritos levianos.
São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Então, isso daqui, eu particularmente trouxe isso como um grande alerta para o meu trabalho terreno. Aqui no trabalho terreno, dentro dessa encarnação, eu educo e eu treino pessoas. Então é muito importante que eu seja vigilante dos meus próprios erros e da minha própria comunicação, porque nós temos um papel muito grande de influenciar outras pessoas. A gente exerce influência na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, nas nossas relações com os nossos amigos. Então, naturalmente, a gente exerce uma certa influência. Quando a gente exerce essa influência, sem considerar o impacto que o direcionamento, que um conselho pode gerar na vida da pessoa, a gente está sendo irresponsável com a nossa comunicação. Então, quando Kardec traz aqui que eles são ignorantes, maliciosos, zombeteiros, não se incomodam com a verdade, é que um irmão como esse, ele está sendo incitado, ou melhor, ele incita o outro opiniões dele sem refletir, sem se comprometer com a verdade, mas apenas a própria percepção da verdade. E aqui dá para a gente conversar bastante sobre isso, não quero me estender muito, mas quando a gente fala de percepção de verdade, é que eu, por exemplo, dentro dessa existência corpórea, eu aos poucos vou absorvendo conhecimento. Agora, dentro de uma vida, tem como a gente ter conhecimento de tudo? Não, porque existem filtros que eu vou criando dentro da minha mente e eu percebo o mundo de acordo com os filtros que eu tenho, os meus valores, as minhas crenças, as minhas compreensões do mundo. Então, eu nunca vou conseguir conceber a verdade absoluta, mas eu consigo enxergar um cenário, enxergar uma verdade, filtrar aquela informação de acordo com o que eu acredito, de acordo com o que eu valorizo. E a partir daí eu gero uma percepção da verdade. Então, meus amigos encarnados e desencarnados, nós somos responsáveis por como que a gente incita algumas coisas na vida de alguém. E quando a gente, por zombaria, quando a gente, por irreflexão, incita uma verdade na mente de uma outra pessoa, seja através de uma inspiração desencarnado encarnado, seja através de uma incitação encarnado com encarnado, que é o que hoje eu consigo fazer através do meu trabalho terreno, seja desencarnado com desencarnado, para incentivar, por exemplo, ao mal, num momento como esse, nós estamos dando direção para um outro irmão. E se nós causarmos alguma espécie de sofrimento ou confusão àquela pessoa, a gente volta na classe anterior. A gente volta no sentido de eu gero sofrimento a alguém, esse alguém em algum momento vai se afinizar comigo e vai gerar mais sofrimento a mim mesmo. Então, sem falso moralismo, mas tentando compreender como que as coisas funcionam, um espírito que está nessa classe de zombaria, esse espírito ele está, no longo prazo, até gerando mais sofrimento para ele mesmo. Gostam de causar pequenos desgostos, ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro por meio de mistificações e de espertezas. A essa classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados como diabretes, como trasgos. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é a miúde espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Então, numa comunicação mediúnica, numa comunicação, de repente, até por intuição, ou que tenha vindo através de uma comunicação numa mesa e tudo mais, a gente, pela linguagem, consegue identificar se aquele autor ele está comprometido com a verdade e com o bem e com a instrução daquelas pessoas que participam, ou se é uma pessoa que está na zombaria, que está apenas para provocar um prazer próprio em detrimento da verdade do outro. Então, aqui a gente consegue identificar.
aproveitam-se das esquisitices, dos ridículos humanos e os apreciam, até com sátiras. Se tornam nomes supostos, é mais por malícia, se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. E aqui vale a gente começar a refletir sobre isso. Existe a malícia, existe a maldade. Então, quando um espírito tem a intenção genuína de causar o mal, há uma intenção de maldade, como a gente viu na classe anterior. Quando a gente vê o espírito induzindo por malícia, às vezes ele não está com a intenção de causar maldade, mas ele está com a intenção de se divertir em detrimento do outro. Ambos, ambas as intenções estão gerando um sofrimento no outro e, por consequência, um sofrimento a si mesmo. Contudo, há o 100% focado na maldade e há o que, em detrimento da alegria do outro, gera por malícia. Então, todos são espíritos imperfeitos, mas às vezes a gente percebe na comunicação, você percebe a intenção daquele espírito. Ambos estão em sofrimento, ignorando a compreensão de algo maior do que todos nós. Até aqui, gente. Tá ficando claro? Deixe seus comentários aqui no nosso encontro, na nossa aula, para a gente poder, nosso estudo, para que a gente possa seguir, né, se questionando e estudando juntos. Vamos para mais um? Então, a gente tem aqui agora espíritos pseudo-sábios. O que que são? O que que é essa classificação que Kardec trouxe para a gente? Dispõe-se de conhecimento bastante amplos, porém creem saber mais do que realmente sabem. E esse aqui é um outro alerta para a minha classe de trabalho terreno. Porque nesse momento aqui, a gente começa a perceber que quando a gente se diz detentor de todo o conhecimento, opa, isso é o orgulho e a vaidade imperando. Então, quando a gente consegue compreender que existem espíritos que acreditam que sabem mais do que realmente sabem, esses irmãos, eles estão com irresponsabilidade no momento de uma comunicação. Tendo realizado alguns progressos sobre diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias que nutriam na vida terrena. Então, se algum espírito desencarnado ele vem trazer uma mensagem, por exemplo, num centro espírita, e ele tenta trazer pompa no seu discurso, mas na verdade ele traz um certo preconceito no conteúdo da sua mensagem. Muitas das vezes esse preconceito vem de se conectar com quem ele era num período encarnado, em que ele acreditava que ele detinha todo o conhecimento de determinado assunto, mas para ele tentar se passar por sábio naquele momento de intercâmbio de informações, ele acaba trazendo uma mensagem enviesada. Então, meus irmãos, que porventura vocês cometam esse tipo de erro, é importante lhes compreender, mais uma vez. Nós estamos num momento como esse, cheios de orgulho e vaidade, por nos acharmos respeitados e até uma certa autoridade ao transmitir uma mensagem para um grupo de pessoas que estão em estudo, mas nesse momento a gente precisa lembrar da autorresponsabilidade, porque nós estamos ali naquele momento passando uma mensagem que vai impactar a vida daquelas pessoas. Então, se nós estamos passando aquela mensagem com leviandade, com zombaria, ou até por achar que o nosso conhecimento é completo, e a gente acabou de ver que é impossível determos total completude de qualquer tipo de conhecimento, ao fazermos isso, nós estamos mais uma vez deturpando a jornada de uma outra pessoa que vai receber aquela mensagem. Por mais que haja até uma intenção positiva de transmitir o conhecimento, é importante a gente lembrar que a gente não detém conhecimento de tudo. Então, ao nos apresentarmos numa mesa, ao apresentarmos num estudo para poder dar orientação a alguém, é importante a gente lembrar que a gente é um espírito imperfeito. A gente ainda não detém todo o conhecimento. Então, a consequência da nossa mensagem pode gerar um desvio, pode gerar um certo sofrimento em quem está ouvindo.
Então, a gente precisa ser autorresponsável na hora dessa comunicação. É uma mistura, é uma mistura de algumas verdades com os erros mais popudos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir-se. Mais uma classe para a gente avançar e fazer a nossa conclusão aqui. Espíritos neutros, nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. E aí, às vezes, a gente para pensar: se eu não pratico o mal, eu pelo menos estou bem na fita? Não. E se eu não pratico o bem, quer dizer que eu sou mal? Não, quer dizer que nós estamos nessa classificação de espíritos neutros. Só que o espírito neutro também está se estagnando na sua evolução. Um espírito que não se compraz em fazer o mal, mas ao mesmo tempo não se designa a fazer o bem, ele está retardando, ele está se mantendo no limbo. Enquanto a gente se mantém no limbo, a gente se impõe à imperfeição. A gente se impõe à impureza. E através da lei do progresso, a gente compreende que o espírito ou ele está em evolução ou ele está em estagnação. A gente não retroage dentro da nossa jornada evolutiva. Só que o tempo todo, enquanto a gente se estagna, a gente gera um atrito, porque a nossa centelha divina nos inspira a seguir em frente. Se a gente está se retardando, nem pelo bem e nem pelo mal, a gente está gerando sofrimento, que a gente está indo contra uma lei natural da nossa própria criação. Perdão. Então, pendem tanto para um como para o outro, e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne ao moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se a coisas desse mundo, de coisas grosseiras e alegrias, sentem saudades. E quando eu estava preparando esse estudo, eu fui buscar em que coisas materiais a gente, enquanto encarnado, a gente às vezes se torna dependente. E isso daqui é uma delas. Um aparelhinho como esse, numa pessoa que está vivenciando uma jornada encarnada hoje, em 2024, quando está fazendo esse estudo, um aparelhinho como esse, muitas das vezes, se torna um baita de um vício. Porque a gente quer se comunicar com os nossos familiares, a gente quer saber as informações que estão acontecendo no mundo. Muitas das vezes a gente trabalha com um aparelhinho como esse. Só que o que que acontece? Às vezes a gente se vicia pelo prazer e pelas coisas que um aparelhinho como esse acaba gerando no encarnado, e a gente, quando desencarna, sente saudades de uma constituição material como essa. Ou, por exemplo, eu amo a minha garrafinha de água. Eu acho uma garrafa linda. Eu gosto muito dela. Ela evoca alguns valores, como luxo, sofisticação. Eu amo esse objeto aqui, independente de qual século eu tenho encarnado aqui na Terra. Eu posso, de repente, ter dedicado muito sentimento a um determinado objeto. Por exemplo, essa caneta. Essa caneta, durante a minha encarnação, ela representava muitas coisas, representava luxo, status, obstinação. Então, eu gostava muito dessa caneta. E se eu nutrir paixão por um determinado objeto, por uma coisa material, quando eu desencarno, eu muitas das vezes fico preso à paixão que eu nutria por esses objetos. Seja um sentimento de prazer, seja um sentimento de status, seja alguma coisa que eu acreditava que eu dependia daquilo para seguir a minha jornada. Mas quando eu estou no momento de desencarne, quando eu estou indo para a pátria espiritual, eu não vou depender nem mesmo de nutrientes que o meu corpo físico necessitava, o que fará dessas paixões que a gente tem aqui. Coisas são feitas para serem usadas durante um período da nossa vida. Então, os talismãs, os objetos místicos que a gente acaba desenvolvendo ao longo da nossa jornada, fazem com que a gente se prenda àquilo e quando a gente não depende mais deles, nunca dependemos. Mas quando a gente não tem mais utilidade deles, porque a gente já está numa outra jornada, a gente às vezes fica preso a essa paixão, preso ao prazer que aquilo ali gerava para mim.
seja um objeto ou seja até um próprio comportamento. Ah, eu gostava de frequentar determinado lugar porque ali eu me sentia respeitado. Eu gostava de frequentar na minha vida anterior aquele determinado ambiente porque aquilo ali me gerava prazer. Só que o prazer, o respeito, estão lá relacionados ao nosso orgulho, à nossa vaidade, que são a origem da maioria dos nossos sofrimentos. Então, quando há um espírito que, dentro dessa classificação, não faz nem o bem ou nem o mal, mas estão presos ao prazer, algum sentimento, algumas emoções que são naturalmente promovidas quando a gente está encarnado. Mas no momento de estamos desencarnados, a gente sente saudade daquilo. Esses espíritos muitas das vezes se conectam a nós que estamos aqui encarnados, apenas para tentar sorver um pouco daquele prazer, um prazer daquele comportamento, um prazer com aquele objeto. E mais uma vez, quem é o prisioneiro aqui? Quem está em cárcere nesse momento? É você, irmão desencarnado, que não querendo seguir no bem, mas também não praticando o mal, está praticando o mal a si, por estar preso às paixões mundanas. E você não precisa estar preso a isso. Você tem hoje a oportunidade de olhar ao redor e perceber que tem pessoas, sim, o tempo todo querendo te ajudar a se desfazer desses vícios, a se desfazer dessas paixões e aos poucos se desfazer dessa própria prisão que você cria ao buscar o tempo todo o prazer ou a conexão passional a um objeto ou algum comportamento ou algum outro indivíduo que possa de repente ter te causado mal ao longo da sua última vida. Esse indivíduo que de repente está até já em outra existência, que nem lembra desse mal que causou. Mas às vezes por esse espírito vingativo, a gente se acaba se vinculando a uma outra pessoa. E, como a gente viu aqui, no momento que a gente desencarna, por vinculação, por sintonia energética, esse espírito que a gente estava cobrando algumas coisas passa a nos cobrar. E o duelo, a vingança, nunca vai nos levar a um lugar de menos sofrimento, a um lugar de pureza. Sempre vai nos levar a mais ciclo vicioso, a mais sofrimento, a mais retardo dentro da lei de progresso, a gente gera um atrito tentando se frear. Então, vamos entender que esse espírito que é o neutro, na verdade, também está gerando sofrimento, seja por essas paixões, por o apego à matéria, ou simplesmente pelo fato de retardar a própria evolução ao buscar o bem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na hora. Opa, vamos encaminhar aqui para a conclusão, para esse nosso estudo não ficar longo demais. Vamos então para a última classe que a gente vai estudar hoje dentro dos espíritos imperfeitos, tá? São espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos, quando a gente estava estudando aqui, a gente se deu conta que não é que seja uma classe diferente, mas o Kardec traz aqui que eles podem caber em todas as classes da terceira ordem que a gente estudou hoje. Mas eles se manifestam pela presença por efeitos sensíveis e físicos, como, por exemplo, pancadas ou movimentações de objetos, né, de coisas materiais. Todo espírito pode gerar uma certa influência na matéria. Todo espírito gera influência na matéria. Nós, corpos orgânicos, espíritos encarnados, nós recebemos influência o tempo todo. De acordo com o nosso nível vibracional, a gente recebe influência de irmãos que estão no mesmo nível ou que conseguem chegar de determinada forma na nossa sintonia. Porque nós temos, né, altos e baixos ao longo da nossa existência. Então, pode ser que no momento que eu esteja em sofrimento, que eu esteja triste, a minha vibração caia, eu esteja abrindo portas para que um outro irmão em sofrimento comece a entrar em sintonia comigo. Mas o que que a gente precisa lembrar? Que esses irmãos que são batedores, esses irmãos que estão, pegar o termo que é utilizado, perturbadores, todos esses irmãos que estão na classe dos espíritos imperfeitos, eles estão buscando alguma coisa. Seja para causar o mal, seja para zombar de uma outra pessoa, porque aquilo ali gera um certo prazer, até sádico, né? Ou um prazer masoquista
gera um certo prazer a ele, e ele tem a sensação de que aquele contentamento breve é o que vai gerar, de fato, alegria para ele. E não é. Na verdade, está gerando um outro escravo que vai se tornar mais um inimigo, que vai gerar mais sofrimento para si. Então, os espíritos batedores, como a gente está estudando aqui, ou perturbadores, na verdade, são todos espíritos que se utilizam de certa característica, de certa habilidade de intervir no mundo material para gerar um misticismo, para gerar uma confusão, para gerar medo. Então, pegando aqui na letra do texto, reconhece que esses fenômenos não derivam de uma causa física, quando denotam caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam de ordinário como atribuições dos subalternos, mais aptos para coisas materiais. Então, o que que o capítulo quer trazer aqui? Que espíritos evoluídos, eles também às vezes por missão, precisam gerar um certo fenômeno aqui no mundo material. Mas esses espíritos mais evoluídos, eles solicitam a espíritos que estão mais conectados à matéria para realizarem, então, essa função. Quando a gente vê lá as mesas girantes, quando a gente estuda na própria composição do Livro dos Espíritos, né? Kardec, dentro ali de um grupo de estudos, né? Tem ali os espíritos batendo ali na mesa, ou batendo ali as irmãs Fox, né, se comunicando com a espiritualidade através da batida, naquele momento, são espíritos que estão mais presos à matéria, que tentam se comunicar utilizando a sua influência no âmbito material. Então, dentro de todos os espíritos imperfeitos, existem os espíritos que se utilizam dessa. Eu estou tentando utilizar uma palavra que seja mais justa a isso, sem trazer nenhuma conotação negativa, mais respeitosa a esse intercâmbio. De fato, acho que eu posso utilizar esse intercâmbio, né, que te utilizam dessa faculdade de se comunicar com o plano material, às vezes não necessariamente para benefício daquelas pessoas, mas apenas pela curiosidade, apenas pela oportunidade de utilizar o termo não é dom, mas se utilizar dessa faculdade, né, de conseguir intervir na matéria. Então, esses espíritos também são imperfeitos, esses espíritos também estão muitas das vezes em sofrimento, porque ao invés de buscar a sua própria evolução, muitas das vezes podem ser fantoches em espíritos que querem causar o mal, mas se utilizam de você para fazer esses fenômenos. Existem espíritos evoluídos que pedem auxílio a espíritos que estão mais materializados para poder gerar o fenômeno. Mas também existem espíritos que estão ainda em mais sofrimento, que se apresentam como autoridade ou até por intimidação, para que você, espírito desencarnado que está em sofrimento, gere esse tipo de fenômeno. Então, pode ser uma intenção sua, pode ser uma intenção de espíritos que estão ao seu redor, mas o que é mais importante, esclarecimento. Buscar a evolução, buscar a compreensão. E no momento de total cegueira, no momento de total surdez, a melhor forma que a gente tem de compreender a nossa própria situação, para que a gente possa seguir nossa jornada, é tentar elevar essa vibração que está no teu coração, é tentar fazer uma prece para que você seja resgatado, para que você seja socorrido, para que você consiga elevar a sua própria vibração. Lembra? A gente tem uma lei do progresso. Então, se essa lei nos incute a sempre seguir a nossa jornada, se a gente tem a intenção de causar o mal, a gente retarda a evolução. Se a gente tem a intenção de se neutralizar, a gente causa também esse sofrimento. Se a gente tem a intenção de apenas zombaria, apenas prazer com as coisas mundanas, a gente também está retardando a nossa evolução. Então, a melhor forma que a gente tem é tentar fazer uma prece, é tentar se conectar com a espiritualidade que está aqui para nos levar a uma jornada de mais amor, a levar a uma jornada de restauro, de repente um hospital, de repente uma colônia, para que a gente possa compreender, não só pelo lado intelectual, mas também pelo lado moral.
que a gente possa entender a nossa situação e seguir a nossa jornada dessa classe terciária, né, dessa ordem de espíritos imperfeitos, para espíritos que estão em aperfeiçoamento, para que a gente aos poucos consiga melhorar a compreensão do todo. A gente vai encarnar, a gente vai passar dificuldade? Vai. Mas será que a gente já não está vivendo dificuldade hoje, retardando uma coisa que precisa acontecer? Então, que a gente possa aqui, meus amigos, encarnados e desencarnados, compreender dentro desse estudo o quanto que nós somos imperfeitos, o quanto que nós ainda nos utilizamos de desculpas ou do nosso próprio orgulho, da nossa própria vaidade, para retardar a nossa própria cura, o quanto que nós ainda não estamos nos mantendo em sofrimento. Então, o convite desse estudo é que a gente consiga se identificar com essas classes e que a gente consiga compreender o estado que a gente está e ter esperança que a gente pode sair desse estado para um estágio melhor. Então, desejo do fundo do meu coração que você tenha uma semana de muitos estudos, uma semana de muitas reflexões, com muito amor no teu coração, que você possa compartilhar um pouco do aprendizado que você captou aqui hoje nesse estudo com outras pessoas que você encontrar, seja no plano material, seja no plano espiritual, e que a gente possa seguir essa jornada do amor, essa jornada do bem. Porque, como Jesus traz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quanto mais a gente compreender o que é a verdade, mais a gente consegue viver com mais dignidade, e mais a gente consegue compreender o que é a vida que Deus nos deu. Um beijo do seu perispírito, fiquem todos com Deus. E na terça-feira, 9 horas da manhã, a gente está junto aqui mais uma vez no Abrindo o Livro dos Espíritos. Até lá.